Amados, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Querido Deus e Pai, estamos uma vez mais diante da Sua presença para ministrar a Tua palavra, continuando o assunto que nós já viemos falando há alguns dias e hoje vamos dar continuidade, que o Senhor possa nos ajudar, não só na ministração, também na assimilação daqueles que vão ouvir, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Meus irmãos, nós estamos falando sobre a segunda vinda de Jesus. Já falamos muito sobre isso. Começamos com as 70 semanas de Daniel e isso acho que ficou claro. Embora o público sempre é outro, a maioria é outro. Na semana passada nós tínhamos também irmãos da Regional 14 e hoje o restante. Então, mas o que cada um assistir servirá. Hoje a gente começa falando da fase visível da volta de Jesus. A volta de Jesus será dividida em duas fases, uma visível e outra invisível. A invisível ninguém verá, é o arrebatamento da igreja. A visível é a volta dele em glória, todo olho verá. Sobre a volta dele invisível, nós já falamos. Então, quando é que se dá e qual é o tempo de uma para a outra? A volta de Jesus invisivelmente, que é o arrebatamento da igreja, até a sua volta visível, que é a vinda dele em glória, passarão-se 7 anos, que é o período da grande tribulação e a 70ª semana de Daniel. Nós começamos com as semanas de Daniel, 70 semanas de Daniel. E quando completaram 69 semanas, o tempo deixou de ser contado para o povo judeu. Deus abriu um parêntese e no momento da crucificação de Cristo, sua morte e ressurreição, começa-se a dispensação da graça. A dispensação da graça está nesse parêntese aberto, deixa de contar as 70 semanas de Daniel, já chegou a 69 e vai completar as 70 no período entre o arrebatamento e a volta de Jesus em glória, que na terra estará acontecendo a grande tribulação e no céu as bodas do Cordeiro. Esses eventos durarão 7 anos. Aqui na terra a grande tribulação, então ela se dividirá em duas fases, em 2 momentos. O primeiro momento, que são 3 anos e meio, haverá uma celebração de acordo que o anticristo conseguirá com as nações, envolvendo o cristianismo que estiver em vigor na época ainda, ou seja, a influência de uma igreja não cristã, mas uma igreja que surgirá na época, que depois será julgada, e os judeus. Então haverá aí uma paz. No final, no meio da semana, o anticristo romperá essa paz, porque ele quer se tornar adorado como Deus. Vai então tentar fazer sacrifício para si, vai sentar no templo de Jerusalém como se fosse o próprio Deus. Então aí rompe-se o acordo com os judeus e vem a grande tribulação propriamente dita. Essa 70ª semana de Daniel, ou a grande tribulação, qual é o propósito principal dela? Converter os judeus, punir judeus. É uma tribulação principalmente para eles. O tempo dos gentios se completou. Os gentios desviados, ou que ouviram falar do Evangelho, e que se converterão nesse período, terão que dar a sua vida para ser salvo. Agora basta a pessoa converter e terá a sua salvação. Naquela época não. Então, esses 7 anos, após o arrebatamento da igreja, conta-se 7 anos, aí Jesus volta.
Zacarias capítulo 14, versículos 4 e 5 falam sobre isso. Nós vamos ler daqui a pouco, mas o finalzinho do versículo 5 fala que eis que vem o Senhor com todos os seus santos. E Judas, versículo 14, fala: eis que vem o Senhor com milhares dos seus santos. Na primeira vinda de Jesus, ele vem para os seus santos, os arrebata, e na segunda vinda em glória, ele vem com os seus santos. A igreja descerá com ele na glória, para que todo olho o veja. Amém, gente? Amém. Diz a Bíblia, em Mateus 24, 29 e 30, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e as potências dos céus serão abaladas. Aparecerá Jesus com poder e grande glória sobre as nuvens, e todo olho o verá. Quem é que está aí? Quem é que está aí na mídia hoje? Colocando aqui para mim. Marciano? Marciano? Mas já está terra. Ele está aqui, né? Marciano, na hora que tiver que subir para o céu, você... Para descer, você desce. Então, Marciano está na terra hoje. Coloque aí para nós Apocalipse 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, ou nas nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que os traspassaram. Está falando dos judeus aí. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. A primeira fase ninguém vai ver, só o efeito. Os crentes desapareceram. E o desaparecimento dos crentes causará um grande tumulto na terra. Por isso, o governo mundial que surgirá na época chamará anticristo ou besta. Por que anticristo? Porque ele vai tentar tirar da terra tudo que se refere a Cristo, inclusive falar sobre ele. É aí que os desviados que ficaram vão colocar a boca no mundo e gritando desesperadamente: Jesus veio e eu fiquei. E então começará a tribulação. E como é que ele vai controlar? Colocando um sinal na mão das pessoas ou na sua testa, o número da besta. O Apocalipse diz que é o número 666. Neste momento a igreja descerá com Jesus e poremos os pés sobre o Monte das Oliveiras. Não é só Jesus que vai pôr os pés lá, não. A igreja com ele. Vamos colocar agora o texto de Zacarias 14, versículos 4 e 5. E naquele dia então, os seus pés, os pés do Senhor. E se a gente vem com ele, a gente vai estar ali. É claro que não vai dar para colocar o pé de todo mundo, porque o Monte das Oliveiras é pequeno. E a multidão de crentes que vai estar ali com Jesus, pense aí em milhões, bilhão ou bilhões. Naquele dia em que Apocalipse diz que ele descerá do céu com poder e grande glória, ele porá os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, pertinho. Foi lá, José? Do Monte das Oliveiras, você vê, logo aqui está a cidade de Jerusalém, cidade antiga, né? Tem um muro e a cidade está lá.
ele vai colocar os seus pés ali. Porque foi dali que ele subiu. E que estará de frente de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, partido em dois, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Para que vai servir esse vale? Para algumas coisas, mas o principal deles é que os judeus fujam, porque estão sendo perseguidos pelo anticristo. Estão sendo perseguidos pelo anticristo. Então é aqui que se dará a guerra do Amargedon, que é o que nós vamos falar agora. A guerra do Amargedon é o julgamento das nações. Quando Jesus descer, montado em um cavalo branco, vamos ver, nós já vimos essa parte, ele vai descer do cavalo e colocar os seus pés sobre o monte. Quando ele estiver descendo, o anticristo vai declarar guerra a ele. As nações estarão com o anticristo. Qual delas? Não sei. Muitas nações em guerra para destruir os judeus. Há um ódio contra os judeus em grande parte das nações. Quem guarda os judeus de serem destruídos é Deus. Se dependesse dos homens, é uma nação que não existiria mais. Porque os judeus é um povo diferente. Onde eles chegam, eles têm uma influência de domínio, de riqueza, de bênção, porque faz parte das bênçãos que Deus deu a Abraão. E eles não se misturam e passam a ser odiados. A nação que menos odeia o Israel no mundo é os Estados Unidos. Por isso é a nação mais abençoada da terra. Pode ser republicano, pode ser democrata, que só tem esses dois partidos que conseguem ganhar as eleições lá. Não existe um presidente dos Estados Unidos. Esse anterior começou a pisar na bola aí e tal, por isso nem governou aos trancos barrancos. Não conseguiu nem ser candidato. Por quê? Repetindo o que eu já disse aqui, que a maioria das riquezas, da grande riqueza dos Estados Unidos, está na mão de judeus. Ele é a cabeça de ponte da estrutura econômica, financeira, toda a estrutura dos Estados Unidos. Muito bem. Todos aqueles que perseguiram Israel durante a grande tribulação serão neste momento destruídos. No momento em que descermos e pusermos os pés sobre o Monte das Oliveiras, os judeus perguntarão a Jesus. Coloque aí, por favor, Zacarias 13, versículo 6. O que os judeus vão perguntar? E se alguém lhe disser, e que alguém são esses? Por causa da resposta, não dá para ficar um pouquinho menor, não? Dá para ir aí? Ficou ótimo? Para a gente aqui, lá para trás. Para mim aqui ficou melhor e para eles lerem de lá. Está tendo imagem nas telas aí atrás, tá? Então os irmãos podem acompanhar ali. E se alguém lhe disser, que feridas são estas nas tuas mãos? Significa que Jesus descerá no Monte das Oliveiras da mesma forma que ele subiu, assim, ó,
assim ele descerá, as mãos estendidas, e os judeus que entrarão no vale que criou-se entre uma e outra parte do monte, uma parte para o oriente e para o ocidente, ou para o norte e para o sul, e que haverá um grande vale. Eles vão olhar para cima e ver Jesus descendo e vão perguntar: que feridas são essas nas tuas mãos? O que ele vai responder? Dirá ele, esse ele aqui é Jesus. São as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Tem outra tradução que fala, irmãos. É aí então que os judeus vão entender, reconhecer, acreditar que aquele Jesus que eles crucificaram, que eles nunca reconheceram como Messias, era realmente o Messias, como os crentes dizem. Glória a Deus. É aí então que os judeus entenderão que aquele Messias é o mesmo Jesus que eles mataram há milênios atrás. Diz a Bíblia que haverá um arrependimento nacional. É o remanescente dos judeus de Romanos 11, que eu pedi para os irmãos lerem. Todos os judeus que restarem, porque muitos morrerão na grande tribulação. Todos os vivos que estiverem ali, não sabe se quantos serão, mas ainda será muita gente. Eles então entenderão que Jesus era o Messias e chorarão como nunca choraram, como na morte de um filho primogênito. Zacarias 12, versículo 10. Vamos ler esse versículo. Zacarias 12, versículo 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito de graça naquele momento. O Espírito da graça foi embora, mas se manifesta aqui agora. E de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram, e prantearão como quem pranteia por um unigênito, ou seja, pelo filho primeiro, e chorarão amargamente por ele, chorarão pelo Messias que eles mataram, prantearão como se chora amargamente pelo primogênito, como alguém que perde o seu primeiro filho. Talvez é pior quando perde e que ainda não tem outro filho. Neste momento, então, terá terminado a grande tribulação. Os judeus serão socorridos pelo auxílio divino e se dará o julgamento das nações. O Monte das Oliveiras, onde poremos os pés, apartará um lado para o outro, e no seu meio haverá um grande vale. Joel 2, 3, versículo 2. É bom ler esse texto. E esses serão arrebatados? Não, arrebatamento já foi. Não, para esses. Esse quem? Esses que foram separados. Jesus vai voltar para nós, vamos voltar com Jesus. Jesus, e aí ninguém será arrebatado mais. Arrebatamento é único. Para esses que choraram, o que acontecerá? Não, aí haverá uma... Eu disse que a primeira ressurreição, ela tem grupos. O primeiro grupo da ressurreição, os que ressuscitaram no dia que Jesus ressuscitou. Segundo grupo da ressurreição, no arrebatamento da igreja. Terceiro grupo de ressurreição, os crentes que morreram e os judeus que morreram por Cristo na grande tribulação. Estes serão arrebatados, mas esse texto aqui não está falando sobre isso. Essa ressurreição, a Bíblia nem fala sobre ela, claramente, mas eles ressuscitarão. O que os crentes salvos da grande tribulação não
passarão. Ou seja, não participarão da ceia das bodas do Cordeiro. Porque a ceia das bodas do Cordeiro é para a igreja arrebatada, que vai acontecer no céu no período da grande tribulação. E os judeus salvos, e gentios e crentes salvos, são os que se arrependeram no período da grande tribulação. E por essa fé terão que morrer. O anticristo vai dar moda. Ninguém vai conseguir esconder. A coisa está, eu me lembro, quando Ademar Santilo era candidato ao governo do estado de Goiás, lá na década de 80, quando ele falava da eletrificação rural. Eu pensava que era uma coisa assim de maluco. Pois é, ele era um visionário e hoje dificilmente você vê qualquer fazenda em qualquer lugar aqui em Goiás e Tocantins que eu conheço que não tem energia elétrica. E melhor, não sei, com internet, Wi-Fi. Então, eletrificação rural hoje está no mundo, no Brasil. Possa ser que ainda no Pará, no Maranhão, talvez, esses estados mais pobres ou gigantes como o Pará e o Amazonas, que haja alguma zona rural sem energia. Possível que haja. Aí, você entendeu, irmão? Naquele momento que Jesus estiver descendo, aí os judeus vão acreditar em Cristo, não significa que eles estão recebendo a chance de ir para o céu. Não significa que a chance que estão recebendo de ir para o céu, que eles irão. Eles irão, como as demais nações que não forem destruídas, participar do milênio, que é objeto da nossa próxima aula. Hoje eu não vou dar conta de chegar lá. Bom, então, pondo então aqueles, aí o Senhor congregará todas as nações, fazendo-a descer ao vale de Josafá. O texto que eu pedi para ler, para colocar, Joel 3:2. Congregarei todas as nações. Esse é aquele momento. E as farei descer ao vale de Josafá. Esse vale que vai existir no Monte das Oliveiras, tem esse nome aí, ó. E ali, com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Ó, todo pedacinho de terra que tiraram dos judeus por acordos políticos, como por exemplo hoje o Sinai, que foi incorporado a Israel na Guerra dos 6 Dias, num acordo que foi feito com a interferência, aí a história que a memória minha, talvez o pastor Raimundo se lembre, houve um presidente do Egito que ele conseguiu fazer um acordo entre judeus e árabes, em que os judeus liberaram a parte do Sinai que hoje pertence ao Egito. Pertence ao Egito. Muito bem.
olha o que está dizendo aqui, o que Deus vai cobrar. Quem tirou um pedacinho de terra da herança que Deus deu, tá, através de Moisés e Josué, para as tribos de Israel, ele vai pedir de volta. E vai também punir as nações que contribuíram para matar judeu e para espalharem eles pelo mundo. É claro que hoje os judeus, por causa da bênção de Deus que se enriqueceram por onde foram, muitos não voltaram ainda. Mas todo dia chega, inclusive existe uma política de assentamento e de boas-vindas aos judeus que chegam todos os dias a Israel, do mundo inteiro. Estão voltando. Só os grandes ricaços que não voltam, porque está com a grana, né? E tem que, é importante para eles ficar lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, enfim, nesses países ricos. Os árabes que ficam brigando e matando judeu de forma covarde vão ser punidos severamente. Eu nem sei se vai prevalecer alguma nação árabe. O que você acha, professor Acácio? Conforme está escrito aí, porque eles é que dia a dia combatem, lutam contra os judeus para expulsar os judeus de lá, dizendo que a terra é deles. Por quê? Quando Deus puniu os judeus, quando eles disseram para Pôncio Pilatos, que Pôncio Pilatos dizia: eu não tenho culpa no sangue desse justo, eles falaram que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Eles pediram isso. Então, isso aconteceu. No ano 70, depois de Cristo, o general Tito, filho do imperador, foi a Jerusalém e praticamente destruiu, matou mais de 1 milhão de judeus naquela época, praticamente dizimou os judeus. O que sobrou foi disperso pelo mundo inteiro. Só agora, há pouco mais de 70 anos, aliás, foi em 2008 que completou 70 anos, foi isso? Faz a conta aí para mim. Em 1948, 14 de maio, numa sessão da ONU, quando o secretário da ONU era um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, um gaúcho, ele então, na votação para a criação do novo Estado de Israel, ele foi o voto de Minerva, deu empate e ele votou. Por isso que os judeus têm um apreço muito grande pelos judeus e pelo Brasil. Pelo Brasil. Inclusive, o nome Brasil vem de Barzilai. Barzilai foi um homem importante que na guerra ou na perseguição do filho de Davi, o rebelde... Me ajudem. Qual o filho de Davi que foi rebelde? Absalão. E que Davi saiu a pé. Barzilai, um homem rico, o encontrou e foi ao encontro dele e manteve de alimento os seus soldados. Quando Davi voltou, Davi disse que queria cuidar dele. Ele disse: não, eu vou voltar para minha terra. Então, Barzilai, Brasil, vem disso aí. É interessante vocês pesquisarem. Quem quiser até fazer uma pesquisa mais profunda para passar para mim, eu vou gostar. Aí o Senhor congregará todas as nações. Agora vamos, Mateus. Ah, bom, já lemos aqui? Então haverá o vale. O vale onde é? Monte das Oliveiras, fendido ao meio. Judeus entram. O anticristo com seu exército confederado vem atrás. Vamos destruir. Vamos destruir. Então eles querem, declara guerra ao próprio Jesus. A Bíblia fala que vai sair o quê? Da sua boca? Espada da sua boca para ferir. Gente. Agora vamos para Mateus 24, para ver como a Bíblia ela se complementa. 31 a 31.
a 46, mas só a parte final. 24, 31. E ali e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta. Anjos, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Vamos para o próximo. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Mas eu quero... passa mais. Vai passando. Vai. Acho que é... Em verdade, o céu e a terra passarão. Não. É mais no final. Eu quero... Como foi? Vai, pode ir. Vai. Vai falando que vai subir, que vai ficar. Eu quero é a parte onde eu facilitei aqui. Era para ter deixado só a parte que eu queria, mas vê 45 e 44, isso 6. Volta. Por isso estarão. Não é isso que eu quero. Você só anotei errado? Achem para mim. Dirá os que estão à vossa direita e à vossa esquerda. Acha o texto para mim aí e me comunique para que eu coloque aqui. Não, é porque eu estou. É 25. É 25. Eu já jubilei, né? 25. Agora vamos lá para. Não estava dando nexo que eu estava falando. Vamos para os mesmos versículos. 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, que nós lemos em Apocalipse 1:7, e aparecerá com poder e grande glória, e todo olho o verá. Ele virá sobre as nuvens. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Aí o mundo inteiro vai ver o glorioso Jesus. Não é aquele Jesus pisoteado, cuspido, humilhado, surrado, crucificado. Não é, não. Aí é o Rei dos Reis, com todo o poder, com toda a pompa da sua glória. 32. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Essas ovelhas aqui são as nações que não perseguiram Israel. Esses bodes aqui são as nações que foram na onda e entraram em acordo com o anticristo para destruir os judeus e todos aqueles que falavam em Cristo. É o julgamento das nações. Aí vai dizer para as que tiverem à sua direita o quê? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuir o reino, possuir por herança o reino. Não é o céu. Alguém acha que isso aqui é ir para o céu? Não é, não. Possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Reino aqui é milênio. Reino aqui é a última dispensação. E dirá para os outros. O que dirá para os outros? Porque, essa parte não vou dizer não.
Vai, pode ir. Então, os justos lhe responderão. Pode ir. É o 41, vai para o 41 logo. Isso. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Você gosta da esquerda? Você é da esquerda? Você é esquerdista? Então aqui para você. Meu Deus. Aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos. Forte. É forte. Para o fogo eterno. Aqui sim. Lá é para entrar no milênio. Aqui é para ser mortos e destruídos e estarão condenados para o fogo eterno. Preparado para o diabo e seus anjos. Está vendo? Os primeiros não vão para o céu. Para o céu é a igreja que já está com Jesus. Já está com ele. Aqueles é para entrar no milênio. Então vamos aqui para frente. Isto nos mostra que essas nações que perseguiram Israel desaparecerão do mapa a partir de então. Vamos imaginar que o Brasil esteja lá. Porque se Jesus descer agora, não vai descer, também pode acontecer agora, no governo do Lula. Pode acontecer. Mas se o Lula estiver no poder, quando Jesus descer para julgar as nações, e ele tiver acompanhado lá o anticristo, porque ele não dá uma palavra a favor de Israel, chamou o ataque de Israel em resposta ao Hamas, que tentou matar os judeus e matou de forma mais injusta e cruel que você possa imaginar, como se fosse semelhante ao Holocausto, e aplaudiu os líderes do Hamas como sendo pessoas que estão defendendo o seu direito. No pensamento dele, ele vai estar aqui, ó. Tomara que na época que isso aconteceu, o Brasil não esteja governado por um homem à semelhança do que governa hoje. Porque senão será destruído totalmente por Jesus. E essa destruição é eliminar. Não vai escapar ninguém. E vai morrer tanta gente que vai... Nós lemos na aula passada um anjo que saiu lá do sol e começou a dizer: vinde, chamando as aves para comer carne dos grandes e das pessoas. Não vai dar para enterrar, não. Então vamos para frente. Aqueles que defenderam os judeus entrarão no milênio e participarão da glória celestial aqui na terra. Estas nações que defenderam os judeus não serão salvas para sempre. Nunca imagine que participar do milênio é salvação. Não é. Deus apenas lhe dará uma recompensa por terem defendido os judeus no período da grande tribulação. Que horas são agora? Eu tenho para terminar a minha mensagem, o estudo, não significa que é o fim, ainda o milênio e o trono branco. Vamos ver até onde eu vou, eu não vou passar do horário. Então, pronto, arrebatou a igreja, grande tribulação na terra, no céu, julgamento dos crentes e bodas do Cordeiro. Isto durará 7 anos. Aqui, tudo quanto é tipo de juízo de Deus estará ocorrendo. E lá, só festa. Jesus volta, julga as nações, salva os judeus, socorre os judeus e implanta o seu governo na terra, que é a última dispensação da Bíblia. Com ela encerra. Essa dispensação durará 1000 anos. Então esse negócio de mundo vai acabar agora, não.
Não vai. O que está na iminência de ocorrer é o arrebatamento da igreja, é a volta de Jesus. Naquele dia, o Senhor será o rei da terra. Aleluia. E você, crente, não vai estar participando do milênio. Você vai estar reinando no milênio com ele. É diferente. Quem vai participar do milênio são as nações, as pessoas, os homens carnais. Quem vai reinar com ele são os crentes arrebatados, os salvos. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Não tem outro. Ele é o maior. Glória a Deus. A primeira medida que Jesus tomará será prender no profundo do abismo Satanás. Oh, glória. Apocalipse 20, 1 e 2. Vamos ver. Antes de implantar o menino, ele chegou e tal. Ele vai fazer o seguinte. João viu. Vai descer um anjo. Glória a Deus. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia em sua mão. Você sabe o que é cadeia, né? Que é correntes. Aquelas correntonas assim enormes. Uma grande, fala de grande. Quando a Bíblia fala que é grande, é grande. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. É a mesma pessoa. E amarrou-o por quanto tempo? 1000 anos. Não haverá Satanás tentando ninguém no milênio. Ninguém. Toda miséria que existe na terra é por causa dele. A Bíblia dá pelo menos 4 nomes de Satanás aqui, mas tem muito mais. Dragão, serpente, diabo e Satanás. É a mesma pessoa. Não existe 2 diabos, 2 Satanás, só existe um. Como dragão, ele mostra a sua força. Como serpente, a sua astúcia. A palavra diabo vem do grego, que significa acusador. Satanás vem do hebraico, que significa adversário. Ele é tudo isso, causando perturbação às nações. Além de tentar a gente, né? Até os crentes são tentados por ele. Daí a necessidade de estar preso para que haja paz no vale do Senhor. O sistema de governo no milênio será divino. Não será monarquia, democracia, ditadura, mas será teocracia, ou seja, governo de Deus. Aleluia. Vocês viram que o presidente anterior falava muito em Deus e tal, enfim, não gostaram. Fez culto no palácio. O governo que está aí, quando chegou, a primeira coisa que ele fez foi chamar os macumbeiros para fazer um saravá lá dentro do palácio. É o oposto, irmão. É o oposto. De que lado você está? Eu aprendi a ver pouco. Este governo será infalível, inigualável, perfeito. Não tem nada a reclamar. Jesus será rei de toda a terra, regerá todas as nações do mundo. Jerusalém será a capital mundial no milênio. Todas as nações subirão para adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores em Jerusalém, sob pena de severas punições, se não forem. Tem que levar todo ano um presente para ele. Quer ver isso aí? Zacarias 14, 12 a 19. Não sei se vai dar para ler isso tudo. Vamos ver aqui. 14, 12 a 19. Esta será a praga
Está falando o que vai acontecer, já estou lendo o contexto, o que vai acontecer com quem não for. E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém, e a sua carne será... aqui mistura um pouco, não dou tempo de explicar, o que aconteceu na grande tribulação, o que vai acontecer no milênio. Então passa o próximo, deixa eu ver... naquele dia também acontecerá que haverá uma grande perturbação e tal. Vai o próximo, deixa eu ver se é do próximo. Também Judá pelejará em Jerusalém. Não, aí é que e será a praga dos cavalos e dos mulos e dos camelos e dos jumentos e de todos os animais que estiverem naquele exército, como foi a praga deles. No versículo 14 mesmo. É o 14? Volta no 14. Eu estou querendo correr aqui. Volta no 14. 14. Eu vi aqui. E também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão em redor as riquezas de todas. Você está vendo aqui? No milênio, as nações levarão parte das suas riquezas para Israel. E se ajuntarão em redor as riquezas de todas as nações, ouro, prata e vestes, em grande abundância. Vamos prosseguir agora, no 15. E será a praga dos cavalos e dos mulos e tal, vai para o 16. E acontecerá que todos os que restam de todas as nações que restaram, sabe aquele julgamento lá, que parte foi morta e o que restou, os que restaram de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei. Todo ano tem que subir para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, e para celebrar a festa das cabanas. Não vou falar sobre a festa das cabanas, vai para frente aí. E acontecerá que, se alguém das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos não virá sobre aquela nação o quê? A chuva. O rei da nação, não dizer que não vai todo mundo. O presidente daquela nação representa o país. Se não for, seca, vira deserto. O próximo. E se a família dos egípcios, irmão, ainda achei engraçado, Deus tem um carinho com os egípcios, por causa que ficou lá cuidando do povo de Deus por muitos milênios. Milênios não, por muitos séculos, mais de 400 anos. E a família dos egípcios, se as famílias dos egípcios não subir, nem vier, virá sobre eles a praga, com que o Senhor ferirá as nações que não subirem e celebrar a festa das cabanas. Separou o Egito, separou ele lá. Viu, os egípcios estão sabendo. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Tem mais? Naquele dia se gravará sobre as campainhas dos cavalos santidade, aqui já no milênio. O cavalo, lá no cavalo vai estar nas campainhas, que é no chocalho lá, tem lá uma identidade. Santidade ao Senhor. Muito bem, vamos para frente. Jerusalém será a capital. Aí terá início a mais linda história da humanidade desde o Éden. Nada será igual. No mundo animal, por exemplo, haverá
algumas mudanças. A ferocidade será extinta. Não vou ler os textos aqui, que é Isaías 6, Isaías 11, de 6 a 9, e depois versículos de 6 a 9, depois 11, 7. Então, o que vai acontecer? O lobo estará junto com o cordeiro, o leão estará junto com o boi, o leopardo com o cabrito, e as crianças poderão pegar nas serpentes. Está escrito. Paz haverá também no mundo animal. Alguns animais mudarão seus hábitos alimentares. Os animais que são carnívoros se tornam herbívoros, ou seja, comerão capim. Todo animal que come hoje, que é carnívoro, deixará de ser carnívoro e vai comer capim. Vai comer capim, Está escrito que o leão comerá palha com o boi e se tornará, como já disse, herbívoro. Essa palavra herbívoro é o animal que come capim, come palha. Haverá mudança completa no mundo animal. Você pode ler isso aí em Isaías 11, dos versículos 6 a 9. As suas armas, é importante que os irmãos saibam disso. As suas armas de guerra serão transformadas em ferramentas de trabalho. E aqui tem Isaías 2 a 5 e tem Isaías 65, 20 a 22. Coloca Isaías 65 e nesse versículo 22 a 25, vê para mim qual que fala que as foices se tornarão... que as espadas se tornaram em foice. Acha aí para mim. As praças de Jerusalém estarão cheias de meninos e velhos. Achou isso, não? Isaías 65, 20 a 25. Acho que é o versículo 25 ou 24. Os velhos aproveitarão a hora de lazer e as crianças brincando em total tranquilidade. 25. Isaías 65, 25. Isaías 65, 25. Só para dizer, ó. Não, é o lobo. Não, não é isso que eu quero, não. 22. 22. Aqui é para apacentarão, né? Aí farão mal, né? Tá, nem dando a... Acho que é 22. Eu quero é onde que os instrumentos de guerra. Pastor, Isaías 2:4. 2:4. É na primeira referência. 2:4. Isaías 2:4. Edificação. Diz aí o texto de Zacarias 8:4. Já colocou lá? Ele exercerá o seu juízo sobre as nações e repreenderá a muitos os povos. E estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Quem não gosta de terra, de lavoura, vai se dar mal. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Qual é o maior investimento que as nações fazem hoje? Preparar para a guerra. Preparo para a guerra. Inclusive, com a bomba atômica, tem várias nações que têm bomba atômica. Não é bomba... É isso mesmo? Bomba atômica? É. Hã? Bomba nuclear. Bomba nuclear. Então, no milênio, nada de guerra. Nada de guerra. Nada de guerra. Estou terminando. É pena que não pode ler os textos. Você pode colocar Zacarias, que está anotando, 8, de 4 a 5.
vai falar que o jovem de 100 anos, o homem de 100 anos é jovem. Quem morrer de 100 anos é como se fosse uma maldição. Está lá escrito. Outra coisa que vai acontecer no milênio, o Mar Morto vai ter as suas águas saradas. Do santuário de Jerusalém, do altar de Deus, sairão águas vivas que farão um grande rio, e este rio penetrará no mar oriental. Este mar oriental é o Mar Morto, e as suas águas sararão, e existirão ali peixes, e os pescadores pescarão. Ezequiel 47, de 1 a 12. Zacarias também falou algo sobre isto no capítulo 4, 14, versículo 8, dizendo, acho que esse nós podemos ler, coloca aí, que de Jerusalém estariam águas vivas, e irão metade para o mar oriental, que é o Mar Morto, e metade para o mar ocidental, que é o mar Mediterrâneo. Assim o Senhor dos Exércitos... não colocou ainda, né? O Zacarias 14, versículo 8. Este mar grande que Ezequiel fala é exatamente o mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo existe lá. Quem vai do Egito para Israel atravessa o mar Mediterrâneo. Não, o mar Vermelho. O mar Mediterrâneo é que banha Israel pelo lado de Tel Aviv. Achou aí? É a palavra do Senhor. Ele não está ouvindo, não? É 14:8. 14:8. 14. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No estio e no inverno sucederá isso. Aí você vai ler outros textos e eles vão produzir peixe. Fique de pé. Fique de pé. Na terça-feira que vem, nós vamos estar aqui, terça, José? Chegar a tempo? Na próxima terça que eu estiver presente, vou ministrar sobre o milênio. Eu quero que vocês achem na harpa aquele hino que fala que nessa época será céu e terra serão a mesma grega. É o hino da harpa. Aí, pastor, sua missão, sua responsabilidade. Por quê? Quem já foi em Israel sabe, quem não foi também sabe, que o Mar Morto não tem vida. Eu já estive lá e deitei sobre as suas águas. Você não afunda. É quase que a água é quase sólida. Então, muito minério, muita coisa lá tem, mas vida mesmo não tem. Tá certo? Então, estamos sabendo agora muita coisa sobre o milênio. Amém? Vamos lá? Vamos encerrar com o louvor aí. Próxima terça, o trono branco. É o trono branco. Eu não vou